episódio. Só Tá isso. bom. Bom, seja bem-vindo, Gustavo Rezende por aqui, juntamente com ela, Nath Superti, para mais um episódio aqui do nosso A Fio de Cast. E hoje com assunto, no mínimo, polêmico. Opa, isso aí. Desligar o celular. É bom Um também. assunto, no mínimo, polêmico, mas de extrema importância a gente falar, ainda mais nessa época que a gente está vivendo. Nós iremos falar sobre o que, Nath? Política. Olá a todos. Nath Superti por aqui, Política. então. Co-host aí desse A Fieldcast. Sócia na vida e sócia nos negócios do Gustavo Rezende. Inventando moda sempre. Sempre. Tamo junto. Movimento gera movimento. Então vamos lá. Primeira coisa que eu acho que é importante a gente situar é esse aqui é um podcast onde a gente fala sobre negócios, onde a gente fala sobre estilo de vida. E talvez uma primeira pergunta, um primeiro alinhamento de expectativa que é importante a gente trazer é o porquê que a gente vai falar sobre política nesse podcast de hoje, Nath? Então, política. Alguns pontos, né? Então, é um episódio sobre política dentro dos negócios, dentro do nosso lifestyle, de estilo de vida. O primeiro ponto sobre política, quando a gente decidiu falar sobre política, foi... Há muito tempo atrás. Começando hoje, decidimos falar sobre política. Uma, porque nós estamos à véspera aí de eleições em 2022, muitas coisas polêmicas, eu acho que vale a pena a gente trazer essa conversa. Não vamos nos esquivar dessa conversa. Número 2, política foi o que nos conectou no mundo, né, Gustavo? Verdade. A gente pode contar um pouquinho sobre essa história. A gente se conheceu no movimento estudantil, então esse é um ponto também crucial aí. E aí depois a pergunta que a gente pode responder é por que falar sobre política no A Fieldcast, né? Que no A Field a gente fala muito sobre estilo de vida, sobre negócios e por que realmente falar sobre política. E a gente pode começar com a nossa história, eu acho que por que a gente realmente se conecta muito com a política, especificamente. Você quer começar? Conto eu? Conta a sua história, depois eu conto a minha? Pode ser. Eu deixo a história para você, eu quero compartilhar um pouco mais a importância do que a gente vai falar aqui. Nós estamos vivendo hoje num país totalmente polarizado, onde que as pessoas têm uma grande dificuldade, primeiro, de ouvir a opinião de outras pessoas e, mais do que isso, de respeitar a opinião de outras pessoas. Então, nosso papel aqui, ainda mais quando a gente fala que nós queremos, de fato, democratizar uma nova consultoria, é tratar de um assunto que é de extrema relevância para todo mundo. É aquele negócio que você pode até fingir que você não quer falar sobre isso, você pode até negar que você não quer falar sobre isso, mas uma coisa você não pode fingir e nem negar, que a política tem um extremo impacto na nossa vida, seja pessoal ou no mundo dos negócios. Então, o motivo que a gente escolheu para falar sobre isso é porque é um momento mais do que oportuno para falar sobre isso. Né? Independente, eu já até peço licença para as pessoas que estão ouvindo aí, né, esse podcast, como ele está chegando para você, mas uma mensagem que eu deixo: não se preocupe em concordar com as opiniões que a gente vai falar aqui hoje, e muito menos, talvez, em querer julgar as opiniões que a gente vai passar aqui hoje. Entendam que são apenas opiniões, e elas estão aqui para serem expostas. Uhum. E que o primeiro passo para a gente conseguir mudar um pouco esse país onde está totalmente polarizado, onde que a gente tem uma grande dificuldade de falar hoje em dia sobre política, é a gente começar de fato a respeitar a opinião da outra pessoa, né? Independente se a gente concorda com ela ou não. Excelente ponto. O primeiro ponto em relação à política é que quando nós não queremos falar sobre política, é um erro, né? Então, é diferente de ser partidário, diferente de ser apolítico. Se você é apartidário, é diferente de ser apolítico. Então, quando você não se posiciona dessa mesma maneira, você também está fazendo uma escolha em não fazer. E aí que, na minha visão, é o osso. Aí que é o tendão de Aquiles. E a maior conjuntura, a gente pode chegar lá daqui a pouco, mas que é todo mundo falando assim, não, se no segundo turno for Lula e Bolsonaro, eu vou votar branco. Será que a melhor escolha é essa? Porque quando você também não se posiciona, qualquer coisa serve. E isso para a vida. Quando você não se posiciona, é a mesma coisa para o trabalho. Quando o que vier tá tudo certo. E quando você não escolhe, você acaba sendo escolhido ou tem que, no mínimo, viver com aquilo que decidiram por você, né? Então, acho que política cabe muito bem aqui. A gente já pode falar um pouco mais sobre isso. Então, já fica o recado, não fique bravo com algumas conjunturas, é sobre opiniões. E eu acho que é um espaço até de não ser crítico. Aprendi essa semana, Gustavo.
Não ser crítico é diferente de ser analítico, né? Então, esse aqui é do Júlio Lussari, amigo meu, que me ensinou essa semana. E foi uma distinção extraordinária que eu não tinha parado para pensar. Onde que você, quando você é crítico, você emite uma opinião sem olhar os fatos e as conjunturas. Eu não gosto disso. Isso aqui tá errado. E muitas vezes você é crítico com algo, né? É muito fácil você apontar o dedo e ter uma criticidade, positiva ou negativa, mas você critica algo. Diferente quando você é analítico. Então, o analítico tem a criticidade, mas ele analisa os fatos, analisa os prós e contras, e aí sim tira uma decisão de valor ali. Então, eu acho que a gente tem que ser mais analítico do que crítico. E hoje em dia, na internet, as pessoas estão extremamente críticas e pouco analíticas. Até mesmo com fake news, as pessoas compartilham as coisas, estão críticos em relação a, mas não analisam se aquela informação é verdade, né? Conectada à política, né? Então, sejam analíticos e não críticos. Show. O plano de fundo, né, o que está por trás é o embasamento. E olha o tanto que você falou, o quanto isso para mim é importante. Olha que loucura. A gente, né, tá vivendo um momento onde que muitas pessoas falam assim, eu vou votar em branco, eu vou votar nulo. Se eu faço uma analogia com o mundo das empresas, é a mesma situação de quando você é um colaborador, a empresa não está indo conforme você gostaria, e aí você olha para cima e fala assim, cara, eu não vou fazer nada, é um empresário, ele que se vire, eu tô aqui fazendo o meu. É uma forma, é uma opinião. Mas o que muda o jogo não é esse tipo de mentalidade. O que muda o jogo é a gente abrindo de fato para ter conversas abertas, transparentes e estar disposto a lidar com a consequência. Então é muito doido, né? Porque querendo ou não, e eu entendo isso, é mais cômodo, é muito mais cômodo não se posicionar do que você se posicionar. Assim como numa empresa, é muito mais cômodo você deixar as coisas acontecerem do que você levantar e ir lá conversar com o proprietário se você tiver alguma opinião contrária. Por quê? Porque se der errado, nesse momento você vai poder olhar e falar assim, a culpa não é minha. Não, mas aí, pra gente já chegar nessa parte, eu quero depois trazer uns pontos um pouco polêmicos. Mas antes de chegar nesses pontos, eu quero trazer a nossa história, né? Então a gente vai falar sobre política aqui. Eu e o Gustavo nos conhecemos no movimento estudantil pela PUC do Paraná. Então, eu era PUC Maringá, o Gustavo era PUC Curitiba, e se conhecemos nesse movimento, então, o Centro Acadêmico, o DCE, né? O Gustavo participava do DCE lá, já fui vice-presidente do movimento estudantil aqui do estado do Paraná todo, a gente rodava esse Paraná, coisa de doido. E nisso foi a política que nos uniu, foi se posicionando pelos estudantes, se posicionando pelo aquilo que a gente realmente acreditava. Muitas vezes não concordávamos com os apontamentos, mas era se posicionando, né? Era muitas vezes não deixando quieto, que é isso que o Gustavo estava trazendo. Se eu estou numa universidade onde que todo mundo sofre uma dor e a instituição não resolve, eu tenho algumas opções. Uma delas é ficar calada e falar, é assim mesmo, ponto. Só que nos uniu o movimento estudantil quando a gente resolveu não escutar isso, não escutar esse comodismo, essa zona de conforto e atuar em prol dos estudantes, atuar em prol do que a gente acreditava. E muitas vezes quebrávamos o pau, né? Como diz, brigávamos muito. Eu mesma com ele, assim, em algumas conjunturas, porque não concordávamos com as ações ou os posicionamentos, mas a gente tinha uma coisa em comum. O que era essa coisa em comum quando a gente participava do movimento estudantil? Vontade de mudança? Vontade de mudança, vontade de fazer acontecer, representar os alunos. Então, a gente se conheceu ali no encontro dos centros acadêmicos da PUC, então, né, somos filhos de ECA, nessa conjuntura. E foi realmente a política que nos uniu, né? Então, começou ali, porque eu era bem posicionado, o Gustavo também era muito bem posicionado no movimento estudantil, e disso a gente foi aprendendo a lidar com divergências de opiniões na atual conjuntura, até a gente chegar hoje que a gente basicamente concorda com quase tudo, né? Mas a gente não deixa de discutir, não deixa de se posicionar, não deixa de falar o que pensa, não deixa de analisar as situações, para aí sim ter um juízo de valor em relação às situações. Show.
Total, e nessa história que você começou a falar de quando a gente se conheceu, uma coisa é um fato. Lá atrás a gente já teve decepções políticas. Por exemplo, eu quando era mais novo eu tinha muita vontade de me candidatar, de ser político, né? Até porque eu tenho um exemplo na família em relação a isso. Só que quando a gente começa a mexer com isso, a gente vai levando tanta porrada que vai acabando perdendo a graça. E aí nós fazemos a pior coisa que pode ser feita, que foi o que eu fiz lá atrás, que é o quê? Querer se afastar. Ah, eu não quero saber mais de política. Só que quanto mais eu me afasto da política, mais eu sou, né, governado por uma situação a qual muitas vezes eu não tenho, como você disse antes, embasamento para poder opinar, para poder me posicionar. Então, a minha visão é, historicamente, eu sempre vi a política como um acesso de mudança, mas eu não consegui mudar. Aí eu desanimei. Quem aqui nunca teve vontade de mudar o mundo, né? Então, mas Quem nunca Gustavo, teve vontade de mudar o mundo? Eu já tive vontade de mudar o mundo, só que eu perdi esse tesão. deixa eu te trazer algo então. Esse é um ponto interessante em relação à política, né? Uhum. Se a gente está vésperas aí de uma eleição bem polarizada, que basicamente as pessoas assim, ou vão votar no Lula porque odeiam Bolsonaro, ou vão votar no Bolsonaro porque odeiam o Lula. Quase não escuto que a pessoa vai votar no Bolsonaro porque gosta do Bolsonaro e concorda com ele sobre tudo, ou que vai votar no Lula porque concorda com ele sobre tudo. Tem os seus pontos aí, tem a galera bem polarizada, que gosta bastante do Lula, gosta bastante do Bolsonaro, mas a grande maioria é nessa dualidade, né? Certo. Não quer um nem outro. Temos outras opções, mas não tem como ter uma opção, que é a terceira via, que a gente chama, de ser uma terceira via mais forte, né? Não temos. Temos algumas pessoas boas que, nesse momento, quase não vejo, na minha singela opinião, que tem uma terceira via forte. Diante disso, né, eu escutei recentemente um empresário falando assim: pouco importa se é Lula ou Bolsonaro, a gente vai continuar fazendo o que a gente tem que fazer. Hoje a política quase não nos afeta mais. Um empresário dizendo isso. Aham. Talvez para o trabalhador isso afeta, porque muitas coisas acontecem ali e são os elos mais fracos. Mas para o empresariado, às vezes, não afeta. Apesar de eu achar que afeta consideravelmente quem está no poder e como eles vão lidar com isso. Qual é a sua opinião sobre isso? Você acredita que hoje a gente tem que realmente se posicionar, tem que falar sobre as coisas, ou independente do meu posicionamento, independente do que eu defender, a vida vai continuar, eu vou fazer as coisas acontecerem e vai dar tudo certo. Ok, ótimo. A minha visão é o seguinte: é muito mais cômodo não se posicionar. Para pensar, nesse momento, quando a gente está aqui fazendo esse vídeo, fazendo esse podcast, e a gente está falando sobre política, a gente está se posicionando politicamente, vai ter um monte de gente que vai olhar isso daqui e vai começar a falar um monte de coisa, de palavrão, caramba, quatro e por aí afora. Qual que é o problema? O problema é que muitas vezes a gente se preocupa com a imagem que as outras pessoas têm de nós. E aí a gente acaba deixando a nossa posição política para depois. Porque o que você falou em relação a essa questão do empresário comentar que a política não influencia, eu concordo em partes com ele. Uma vez eu fui participar de um processo seletivo da Endeavor, e olha o que a pessoa me falou. Ela falou o seguinte: a gente se apresentou o nosso negócio, nós estamos falando do ano de 2014. E a nossa empresa vinha crescendo legal e tal, 2014, 2015. Quando chegou lá no final do processo seletivo, eu falei o seguinte, falei essa frase: olha, se nós não estivéssemos num cenário econômico instável, um cenário político instável, a nossa empresa estaria melhor ainda. Aí a pessoa foi lá no final, me chamou de canto e falou assim: Gustavo, deixa eu te falar uma coisa. Se você depender de estabilidade econômica e política para prosperar, muda de país. Ok, onde eu quero chegar com isso? Não dá para a gente depender da política, mas ao mesmo tempo seria ignorância a gente falar que a política não impacta e não influencia no mercado. Então eu acho que o contexto independente se lá no dia 1º de janeiro vai ser Lula, Bolsonaro ou quem for, o empresário tem que levantar a cabeça, colocar a roupa, tomar um banho, colocar a roupa nessa ordem e fazer acontecer. Porque independe. Mas agora falar que que quem está lá não influencia em nada num cenário de uma empresa, eu não acredito. Eu acho que nós temos que ser maior do que isso enquanto empresas, mas com certeza a política ela tem um impacto considerável. Mas qual que é a situação? É mais fácil eu fingir que isso daí não me impacta, que eu não quero me posicionar, não criar indisposição, do que eu levantar a mão aqui, por exemplo, e falar: ô,
eu sou um cara de direita. Pô, meu Deus do céu, é fascista, é não sei o quê. Assim como eu acho que a pessoa de esquerda não é bandido, né? Eu não acho que a pessoa de esquerda é preguiçosa. Não, não acho. Porque se eu ver, quando é esquerda, é bandido, é preguiçoso, não sabe o que tá falando, é desonesto. Cara, eu não acho. Eu acho que tem gente boa no lado da esquerda, tem gente boa do lado da direita, são opiniões diferentes, cada um defende o seu lado. Mas, ainda assim é importante se posicionar, mesmo em momentos difíceis como esse. Sabe qual é a minha dificuldade maior de se posicionar? Hum. Publicamente, quando a gente fala se posicionar publicamente. Primeiro que eu sou uma pessoa que eu gosto de ser analítica, analisar os fatos. E aí, às vezes, como eu não tenho tempo para analisar todos os fatos, eu me omito em posicionar para não falar besteira. Certo? Mas a minha maior dor, e eu comenta aqui se você também tem essa dor. Comenta, por favor, essa questão. A minha maior dor é de se posicionar e criar inimizade com os amigos antigos. Eu tenho amigos de ambos os lados. Aí esses dias eu fui me posicionar no meu Instagram, quando eu falo se posicionar publicamente. Cara, é muito complexo. Tem uma galera muito radical de ambos os lados. E eles são, assim, quase intolerantes. Intolerantes mesmo. E aí, o pessoal da esquerda, eu tenho amigos que são da esquerda, que eu ainda sigo no Instagram e tá tudo certo. Basicamente, eu respeito a opinião deles pelo posicionamento político que eles têm, e tá tudo certo. Não concordo, mas respeito. Eu sou uma pessoa assim. Só que as pessoas não estão respeitando as opiniões e não estão conseguindo viver em sociedade nessa conjuntura. Então, eu tenho pessoas que são de extrema esquerda, tenho pessoas que são de extrema direita e que eu não concordo com alguns posicionamentos delas. Então, a minha maior dor hoje é se posicionar politicamente e criar algumas inimizades com pessoas que eu gosto muito. Eu sei que, possivelmente, as pessoas iriam falar assim, Natiele, larga a mão. Se a pessoa não quiser a sua amizade, o problema é dela. Ela que tem que aprender a lidar com isso. Esse é um ponto, né? Mas eu sei que eu não gostaria de criar inimizades nenhumas e eu gostaria que as pessoas fossem mais coerentes, respeitosas umas com as outras de posicionamento. E o segundo ponto são os haters, né? Porque as pessoas estão odiando aí a torta de direito. E o pior, se a gente posta todas essas questões na internet como a gente vai postar, a galera xinga e ainda tem um perfil privado. Eu falei, tá interessante, né? Parece quase uns fake. Adora xingar, agora adora falar, e a gente tá na era do ódio, né? Principalmente do ódio político. Por isso que nós estamos extremamente polarizados. E a gente não tem essa análise. As pessoas não analisam. Por exemplo, algumas incoerências de ambas as partes. Eu posso falar incoerências do Lula, incoerências do Bolsonaro, de ambos os pontos. Aí é o ponto também, né? Chegando nos dois, se os dois forem para o final, que é uma conjuntura quase plausível, mas pode ser que a gente nunca sabe o dia de amanhã, pode ser que não seja isso. Tem algumas pessoas vindo aí na derradeira. Se os dois vão, eu falei, cara, a gente vai ficar extremamente polarizado na conjuntura e falar, e aí, José, o que você vai fazer da vida? Né? Com essa conjuntura. Mas é isso. Minha maior dor é me posicionar publicamente, não levar xingão e não acabar com amizades de longa data que eu prezo muito pela pessoa, não pelo posicionamento político que ela tem. Uma pergunta. Manda. Para você e para todos que estão aqui. Eu tenho uma pergunta. A pergunta é: você prefere ser xingado ou você prefere xingar? Eu, com certeza, prefiro ser xingado. Eu prefiro ser xingado pela opinião que eu tenho e que eu exponho. Eu prefiro ser xingado, talvez, por ter uma opinião contrária de quem está me xingando, do que eu ser omisso e, mais do que isso, de quando eu rodar a mão lá no Instagram e ver um vídeo, ir lá e xingar a pessoa. O xingar a pessoa, eu não ganho nada com isso. Mas quando eu sou xingado, significa que alguém parou ali para ver aquela mensagem e gerou alguma provocação. E o meu posicionamento, goste ou não goste, assim como eu respeito o seu, eu espero que respeitem o meu. E se não respeitar, eu não tô nem aí. Eu tô aqui para ter e expressar uma máxima, aquilo que eu tenho, que é a liberdade de expressão. É complexo esse espaço, porque levar xingão não é muito do meu perfil, não. Perfil de comportamento. Tem gente que assim, tá, foda-se, né? Eu já sou uma pessoa que não sou... Apesar de que, quando você me conheceu na época da política, eu tava nem aí. Eu brigava com quem tinha que brigar pra
para colocar o meu posicionamento, né? Então você vai lembrar aí que quando a gente se conheceu, eu defendia principalmente o campus Maringá, campus Toledo, campus Londrina, fortemente frente aos campos de Curitiba. Então, era essa a minha função como vice-presidente do DCE do Estado, né? Que eu era do campus fora de sede, que a gente chamava. Acredito que chama até hoje. Então, dentro do DCE, especificamente, era minha função defendê-los e trazer o melhor para a gente, defender o aluno. Então, quando eu acreditava realmente naquilo, eu defendia e batia em quem entrasse na minha frente. Eu acho que foi assim que você se apaixonou por mim, né? Brava, hein? Possivelmente. Eu brigava. Só que uma coisa eu aprendi na minha jornada, talvez é o que você falou, chegou num momento que eu cansei, porque eu batia tanto, Sim. e as pessoas gostavam de querer bater comigo de frente. Graças a Deus, nunca tive rabo preso com ninguém. A pessoa podia bater o que for, eu batia no peito e falava assim, mostra aí, o que você quer falar? E ninguém conseguia me bater, pelo menos ninguém me xingava, e ninguém batia em mim. Tentavam, mas não batiam. Mas o ponto é que chegou um momento que era um cabo de força, assim, né? Cabo de guerra, era muito complexo. Aí chegou num momento que eu falei, cara, eu prefiro ser feliz ou ter razão. E é o que eu faço muito com os amiguinhos aí que são de extremo posicionamento, que não aceitam as minhas opiniões, independente de que ela for. Se eu falar com os bolsominions, eles vão... E eu falar, cara, XYZ, aí a galera vai brigar comigo e não aceita a minha opinião. E se eu falar com a galera que é lulista, também vão me xingar. E eu falei, gente, presta atenção nisso. Então, porque eu gosto de trazer contrapartidas para fazer as pessoas pensarem. Só que chegou num momento da minha vida que eu falei, prefiro ser feliz ou ter razão. E hoje em dia eu tô preferindo ser mais feliz, né? De não me posicionar tanto pela questão eu prefiro não discutir com pessoas que não saibam, são cabeças fechadas, que a gente chama de FMA, né? Falsa mentalidade aberta. Pega essa, gente. FMA. Falsa mentalidade aberta. Que tem muito aí. A galera acha que é, mas não é. Então, eu prefiro não discutir com pessoas assim. E isso também, conforme o tempo foi passando, eu perdi o tesão, assim, sabe? Da política, porque as pessoas são extremistas. E isso e aquilo. Então, elas são extremamente extremistas, são pessoas intolerantes, são pessoas estressadas, né? Então, política, complexo para se posicionar. Para fazer esse podcast agora com você, tá sendo uma coisa até diferente para mim, porque eu tenho realmente não me posicionado publicamente, tenho visto todas as partes, mas eu acredito que chegou a hora de todo mundo começar a se posicionar e analisar. Independente do lado. Independente do lado. Mas o ponto também que eu falo às vezes, por que eu tenho que escolher um lado? Né? Às vezes eu me irrito um pouco sobre isso. Mas sobre a política, voltando, essa conjuntura que a gente não pode deixar de ser analíticos. Não quer dizer que eu preciso me posicionar. E agora, eu vou precisar me posicionar nas urnas. Ok, Concorda comigo? Claro. Mas eu tenho que ser analítico o suficiente de falar, opa, tem algumas coisas aqui que não funcionam. E não se posicionar se posicionar. Se você não se posiciona perante, seja para um lado ou para o outro, para um candidato ou para o outro, você também está se posicionando. Né? O que eu mais quero estimular com esse nosso encontro aqui hoje é que as pessoas tenham conversas a respeito disso, sabe? Que realmente estejam dispostas. Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa de direita, né? Então, a minha linha, apesar de muita gente falar que no Brasil não se existe ideologia, né, que esquerda e direita é uma mentira e que, na verdade, é só interesse, eu me adapto mais ao cenário aonde que o Estado tem menos intervenção, aonde a economia ela é estimulada, visto como um acesso para a geração de empregos, então mudança, né, da realidade da classe mais carente. Eu acredito que, de fato, as instituições privadas elas podem mudar o cenário do Brasil, desde que, né, o governo consiga dar uma estrutura mínima, e muitas vezes é só não atrapalhar para que isso aconteça. Só que eu sei o quanto que isso também é desafiador, falar isso. Né? Quando eu fui falar com um amigo recentemente, ele falou assim, Gustavo, você vai se posicionar politicamente? Eu falei, vou. Ele falou, não, eu não me posiciono porque isso é ruim para os negócios. E eu não estou falando que ele está errado, quem sou eu? Porque senão eu estou fazendo o que eu estou falando para os outros não fazerem. Mas, pela minha liberdade, e eu quero exercer ela, eu quero me posicionar. Eu sei que nós temos,
gente que olha para um lado e fala o seguinte: ah, mas esse cara é maluco, não sabe falar, é um fascista, é terrorista, e por um outro, né? Ah, é um bandido, é um cachaceiro, é um, sei lá, e por aí afora. Independente disso, eu escolhi um lado. Uhum. Né? E o meu lado hoje é um lado voltado para a economia, e diante disso eu acredito que a direita tenha mais capacidade e alinhamento de ideologia junto com o meu. Mas significa que o outro não presta? Significa que é ruim? Significa que se esse cara ganhar vai acabar o mundo? Não sei. Eu tenho meus medos, assim como quem está do lado dele tem medo se o outro candidato ganhar. Mas o fato é, eu acho que nós temos que estimular conversas mais saudáveis. Se a gente não fizer isso agora, vai fazer quando? Mas a pergunta, então você acredita que todo empresário deveria se posicionar? Ou deveria, no mínimo, analisar os fatos e ser analítico e discutir sobre? Eu acho que essa última consideração, na minha visão, ele se posicionar ou não é uma escolha dele, mas o que eu acho que ele deveria se posicionar. Eu acho que ele deveria analisar a situação, acho que ele deveria trazer um parecer dele, porque muitas vezes o empresário não se posiciona porque ele está cansado. Sabe, o empresário está cansado, ele fala, cara, eu vou votar no Lula, não, vou votar no Bolsonaro. É o que você falou, nós estamos vivendo um momento agora da política, olha que loucura. Nós chegamos no momento da política que é o menos pior. Quando eu converso com um cara que vai votar, uma pessoa que vai votar no Lula, ela fala assim, eu não vou votar no Lula. Não é porque ela gosta do Lula, muitas pessoas que eu converso, é porque ele é menos pior que o Bolsonaro. Você vai conversar com pessoas que vão votar no Bolsonaro, não é que o Bolsonaro é a melhor opção, porque eu não voto de jeito nenhum no Lula, ok? Então nós estamos vivendo um momento que é o menos pior. Nessa conjuntura de menos pior, ainda assim nós temos que estimular o debate. Tá ficando raso o negócio. Tá. Você pega um negócio, talvez você vai assistir esse Rios aqui agora, ou esse podcast, você vai pegar isso daqui, você vai formar uma opinião rasa para ou ficar com raiva ou para bater palma. Você tem que buscar um pouco mais de embasamento, mas se eu pudesse dar uma opinião, e podendo dar e dando, eu acho que é essencial o empresariado brasileiro nesse momento, independente do lado, e se é que tem lado, mas se posicionar. Eu acho que faz diferença. Boa. Então eu vou dar uma dica para quem quer se posicionar sem estar enviesado, que a gente fala que é trazendo alguma ideologia de alguém que a gente fala que não é opinião pública, não é mais, né? É uma opinião publicada, que você pega a opinião de alguém e pega para si. O ponto é, dica fundamental para quem quer ser coerente, analítico e trazer um ponto crítico para se posicionar e não ser tão raso, é escutar as outras partes. Claro. Eu Ótimo. adoro, e sempre fiz isso na faculdade, sempre fiz isso, de escutar outras pessoas que têm um posicionamento totalmente diferente do meu, para entender o que ela pensa a respeito, para entender o lado dela. Isso tá escasso, quase ninguém mais faz isso, de ouvir o outro. Então vamos dizer que você é de direita, certo? Certo. Então eu te convido a escutar a galera de esquerda. E tem escutado. E aí você, cara, por que ele pensa isso? Por que ele pensa aquilo? Será que ele tá verdade ou não? Aí sim fazer o seu juiz de valor, né? Se entender o que é realmente aquilo que você acredita. Isso é ser analítico. Analisar todos os fatos, cuidar com as fake news. Nossa Senhora. Fake news é o mal do século, né? As pessoas publicam algo e aí a gente não sabe se é verdade ou não. Então, esse é um ponto crucial em relação à política. Mas eu tenho um outro ponto para você. Você contrataria hoje, você como empresário, contrataria pessoas, vou te colocar no fogo. Ela apertou, hein? Pessoas com uma ideologia política totalmente diferente da sua? Nossa. Olha, eu tenho essa conversa com algumas amigas, conjunturas, e eu acho que é uma dor do empresário. Essa é uma dor do empresário, tá? É uma dor de pessoas que querem prosperar hoje e tudo mais. Você contrataria uma pessoa com uma ideologia política totalmente diferente da sua? Eu acredito que não, e vou te falar o porquê. Pode soar até como preconceito, tá? Mas a minha visão é que quando a gente fala de ideologia, nós estamos falando de valores e crenças. Uhum. E se você for pegar uma linha entre direita e esquerda, existem valores e crenças totalmente diferentes. Então, como eu compactuo com uma linha de direita, né, voltado mais para um cenário econômico, para meritocracia, para desenvolvimento, para empreendedorismo, hoje, se eu tivesse que dar uma resposta aqui agora, seria não. Por quê? Porque sempre quando eu vou contratar uma pessoa, eu vejo se os valores e as crenças dele ou dela, estão de acordo com os meus e com o da empresa. E como eu tenho isso como raiz
provavelmente teria uma divergência. Se não tivesse, não teria problema algum. Mas se tivesse, provavelmente não. Boa. Essa é a resposta que eu tenho dado, assim, para empresários, né? Se você tem uma divergência política muito extrema, onde que ambos são radicais, né? Porque a gente sabe que tem o velho da van lá, né? Que tem uma ideologia muito radical. E aí uma pessoa extremamente radical também, dentro da conjuntura, não dá match, porque a gente fala muito hoje dentro dos negócios que a gente precisa ter pessoas que conectam propósitos. Então, os propósitos são totalmente divergentes, né? Então, não é sobre... Eu acredito que quando a gente fala sobre ideologia política, que é um tema agora, que fica muito evidente, mas no final é sobre o propósito. Propósito de vida, valores de vida, de crenças, que se conectam com a pessoa, com a empresa e com, claramente, os líderes, né? Então, é que só tá evidente agora. Muitas pessoas, e essa pessoa aqui? Mas será que ela se conecta com os seus valores? Será que ela se conecta com as suas crenças? E se você também não for uma pessoa radical e a outra pessoa também não for uma radical de ambos os lados, eu acho que é possível. É possível. A coerência, se respeitam e tá tudo certo. Mas se a gente tem 2 pontos bem radicais, aí é complexo. Total. E a pergunta que não quer calar. Nath Superti, qual é a sua posição política? Minha posição política? Yes. Eu sou centro-direita. Se for colocar as pessoas em caixinhas, que eu não sou muito fã de colocar as pessoas em caixinhas, como diferente de você, viu, gente? A gente não concorda em tudo. A gente discorda de muitas coisas. Então, a primeira discordância é que eu não acredito que a gente tinha que se colocar em caixinhas, centro, direita, esquerda. Mas se fosse colocar nessa conjuntura, eu sou centro-direita. Porque, primeiro, eu sou empresária. Segundo, eu acredito muito no liberalismo, nessa conjuntura. Mas, ao mesmo tempo, eu acredito que o Estado também tem que prover os mais favorecidos. Então, a gente também tem que ter uma estrutura de Estado coerente e que tem que apoiar a sociedade. Então, eu não acho que também tem que ser totalmente liberal, meritocracia e só nessa conjuntura. Apesar que eu acredito também nisso. Então, se eu for falar mesmo, é mais centrão. Eu sou bem centrão. E tem gente que não gosta do centrão, né? Eu não gosto de centrão. Mas eu gosto porque... Brincadeira. Ele não gosta de mim, né? Eu vou te dar uma conjuntura interessante, né? A gente que foi pra fora. Nós fomos pro Canadá, nos Estados Unidos. Que é um país mais social, né? É um país mais centro-esquerda. Relativamente, depende. Eu acredito que não. Por exemplo, a área da saúde lá é péssima. Não, tudo bem, mas vamos Mas pensar uma conjuntura porque o Estado não ajuda. Não, é uma questão política, mas eu falo assim, onde que o Estado tem que fornecer o mínimo sustentável também. Educação, saúde. Eu acredito muito nisso, entende? Só que eu não acredito na questão da distribuição do lucro, em todas essas conjunturas, que a esquerda às vezes acredita, né? Então, eu sou mais, por isso que eu me posiciono centro-direita. Mas se você for olhar a questão da saúde, nós mesmos voltamos para o Brasil e logo que eu voltei, já fiz todos os meus exames, cuidei da minha saúde, a gente faz uma saúde muito preventiva aqui no Brasil. E a gente tem um sistema de saúde invejável lá para fora. Isso é verdade. Então, no Canadá e nos Estados Unidos, que onde nós estamos, eu também já fui para a Turquia e Inglaterra, é extremamente invejável o nosso sistema de saúde, né? Pelo mais que ainda não é bom, a gente fala, não é bom. Temos que melhorar muito a educação, tem que melhorar muito a saúde, mas a gente tem uma estrutura estatal muito legal, muito boa perto de algumas outras conjunturas. Politicamente ainda falta muito. A gente tem que ralar a coxa ainda em muitas coisas, histórico, até se olhar o histórico, a gente é uma criança, perde muitos países, é um bebê, então a gente tem que construir essa maturidade política, porque o problema que nós temos no Brasil é que a gente não tem maturidade política. Então, eu me posiciono mais no centro-direita. Ok. Última pergunta. O que você quer perguntar? Agora aqui não quer calar, em quem você vai votar? Eu vou votar no primeiro. Eu queria votar no primeiro turno no Pablo Marçal, né? Tô chateada. Que agora, ontem lá deu o recurso dele, lá escrituralmente não posso votar no Pablo Marçal. Mas vou te dizer, voto é secreto, obrigada, amém. Isso é boa. Voto é secreto, tá? Fechou? Beijo. Fechou. Já deu? Então, política, gente, se posicione.
Sejam analíticos. Deixa a última aqui, mensagem. não é nem a última mensagem. Mas deixa eu deixar a minha aqui antes da sua. Pra você a minha posição política. Não, então vamos lá, vamos fazer. É verdade, qual é o seu posicionamento? Eu já falei que eu sou uma pessoa voltada para... Eu sou uma pessoa também de centro-direita, respeito muito as opiniões diferentes. Muito, por exemplo, eu estava esse final de semana agora com um amigo que é empresário e que ele é contra o Bolsonaro. Não é que ele nem é esquerda, ele é contra o Bolsonaro, então ele tem uma tendência natural em votar no primeiro turno no Ciro, no segundo turno no Lula. Se fosse outra pessoa que estivesse do lado dele, ia já, pô, mas como que você, empresário, votar no PT, empresário, não tem nada a ver com ideologia. Eu respeito, ok? Então, eu me considero de centro-direita, respeito as opiniões distintas, mas, contudo, contanto, todavia, eu ainda tenho uma dificuldade muito grande em pensar em qualquer hipótese de votar no Lula por tudo que aconteceu lá no passado. Então, isso é uma coisa minha, né, dos meus valores. E quando eu olho, né, para todo o escândalo que teve, não estou falando que o Bolsonaro não tem, que outros não tiveram, não condiz com o ser humano que eu sou. Porque um dos valores que eu tenho na minha vida é honestidade. Então, e honestidade eu sei que depende do ponto de vista. Então, diante disso, eu não compactuo com o Lula. E em relação a quem eu vou votar, eu no primeiro turno tenho uma tendência a votar no Partido Novo, né, ou no Partido Novo, ou até em outras opções iniciais. Mas no segundo turno, o que está nos mostrando, pelo menos inicialmente, é uma tendência entre Lula e Bolsonaro. E aí, respeito as opiniões contrárias, respeito quem é de esquerda, respeito quem gosta do Lula. Cada um escolhe o que quer para a vida, tem direito de votar em quem você quiser, mas eu escolho aquilo que eu defendo como ideologia, que é uma ideologia de direita, e a minha tendência natural é votar no Bolsonaro. Muito bom, muito bom. Tamo junto aí. Frase final agora pra política. O que eu vou trazer pra vocês? O meu ponto. Se posicionem, sejam analíticos, estudem. Apesar que esse ponto que a gente trouxe aqui nesse podcast foi bem tranquilo, nada aprofundado. Depois, mais pra frente, a gente pode até trazer pessoas muito mais estudiosas, mais profundas que a gente para falar sobre o assunto. Mas o mais importante é sejam analíticos, se posicionem, vejam o que realmente vai funcionar para vocês. Não deixem de se posicionar, porque quando você também vota em branco, qualquer coisa serve. Então, se qualquer coisa serve para você, tá ótimo. Então, você pode votar em branco, se qualquer coisa serve. Ou nulo, dá na mesma. Então, qualquer coisa serve. Então, se qualquer coisa serve, se é pizza ou macarrão, ou qualquer coisa assim, não vote. Vote nulo, vote em branco. Mas, se você realmente quer algo que realmente faz sentido para você, se posicione. Então, esse é o meu ponto. Não deixe de analisar todas as conjunturas e veja o que toca o seu coração e faz sentido para você, independente de qualquer coisa. E independente, minha mensagem final, primeiro, tamo junto. Bom, tamo, né? Junto. Um assunto, ele gera um certo desconforto, ele em alguns momentos dá uma aquecida no corpo, mas acho que é importante. Minha mensagem final é: alguém vai ganhar. Com certeza, amém, né? Tomara. Independente de quem vai ganhar, eu acho que é importante, assim, a gente começar a desenvolver mais esse espaço de ouvir opiniões contrárias, de expor a nossa opinião, de respeitar, porque, querendo ou não, senão começa a ficar muito sem graça e muito chato. E a mensagem que eu deixo é, lá no dia 1º de janeiro, independente de quem for o ganhador, seja A ou B, que a gente consiga ter a capacidade de olhar para aquela pessoa e não começar a falar assim: agora que ele ganhou, eu sou o contrário, vocês vão ver, só merda. Né? E eu falei, parar com isso. Sabe aquele negócio assim, ó? Eu falei de lavar a mão? Né? Ou seja, o outro lado, você que votou lá, viu, ó? Eu acho que assim, a minha grande reflexão é dia 1º de janeiro, independente, um lado ou outro vai ganhar. Mas o que a gente tem que fazer é para um país melhor, porque daqui a pouco nós vamos ter nossos filhos. E eu quero deixar um Brasil melhor para eles do que eu recebi, independente de quem vai ganhar a eleição. Ao infinito? Ao infinito. Aqui, ó. Opa, deixa eu chegar. Ao infinito. Ao infinito. E além. Tamo junto. Tamo junto.